Hoje nós vamos falar da Revolução Russa. Mas para que a gente possa entender realmente é, o contexto histórico da Revolução Russa, né? Antes da Revolução Russa, é preciso que a gente volte um pouco na história. Muito bem. Você sabe que a Rússia é um país imenso, que ela vai do Ocidente ao Oriente. No início do século XX, a Rússia ainda era um país basicamente agrário, onde as pessoas viviam do campo, né? O que elas tiravam, né, para se sustentar, certo? E os poucos operários que existiam em algumas cidades que já estavam industrializadas eram também explorados, massacrados. Então, as condições de vida dessa população não estava nada bem. Eles queriam realmente radicalizar, virar essa página, acabar com o absolutismo, tá? Em pleno século XX, a Rússia ainda era um país absolutista, sendo que o absolutismo já havia sido abolido da Europa há muito tempo. O feudalismo já havia sido abolido há muito tempo. Então, a Rússia estava ainda no estado como se fosse feudal. E isso ninguém estava mais suportando. A família Romanov já estava no poder há muito tempo, era a dinastia Romanov, tá? E o Nicolau II, que era o imperador dessa época, desse contexto histórico do início do século XX, não fazia nada para beneficiar a população. A população estava passando necessidade, passando fome, e eles lá no luxo e não faziam nada para beneficiar ninguém. Então, o povo resolve ir ao Palácio de Inverno num domingo, tá? Levando uma carta para Nicolau II, para que o Nicolau II pudesse ler aquela carta e atender algumas reivindicações da população. Só que aí o Nicolau II resolve não atender nada, certo? E resolve mandar fuzilar várias pessoas em frente ao Palácio de Inverno, né? E realmente inverno e ali muito gelo, muita neve e ficou aquela neve manchada de sangue de dezenas de milhares de pessoas que estavam ali, certo? Então, a população se revoltou. O Nicolau II, pensando que ia se beneficiar, ele fez for piorar mais essa questão da revolta, essa insatisfação que a população estava com o governo de Nicolau II. E a partir daí, as pessoas começam a fazer outras revoluções. No caso, aliás, revolução não, revolta. Teve uma revolta no ano de 1905, onde os soldados, civis, trabalhadores rurais, trabalhadores da fábrica, né, operários, se juntaram para fazer várias reivindicações, protestos, e eles também resolveram fazer partidos, tá? Para que eles pudessem aí ver como é que eles iam mudar a história política da Rússia nessa época. Então, essas pessoas resolveram fazer um partido que se chamou Partido Social Democrata Russo, certo? Esse Partido Operário Social Democrata Russo, certo? Esse partido se subdividiu em dois partidos. De um lado, os bolcheviques, que estavam representados pela maioria da população, tá? Que eram os camponeses, os operariados, os civis, soldados e etc. Ou seja, a maioria da população, né? A população da classe baixa e também da classe média baixa, certo? E do outro lado estavam os mencheviques, que eram a minoria, tá? Essa minoria eram pequenos burgueses, e burgueses mesmo, e pessoas que apoiavam, no caso, a monarquia também, tá? Então, os mencheviques eram a minoria. E quando se fala de minoria, é elite, tá bom? E aí o que acontece? Depois disso, em fevereiro de 1917, o Kerensky, o líder dessa revolução burguesa, que nós chamamos a primeira revolução burguesa, ele assume o poder, tira o Nicolau II do trono, né, do poder, e se instala no poder provisoriamente. Só que esse governo provisório de Kerensky não agradou a população. Por quê? Porque ele não fez nenhuma melhoria para a população.
ele não tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. A população passava fome, a maioria das pessoas estavam em condições precárias de sobrevivência, tá? Então, ele não fez nada, ele não agradou a população. E tinha por ali um líder, né, uma pessoa intelectual que ele divulgava as ideias de Karl Marx do socialismo científico, ele, o Lenin, chamado Lenin, né, o outro Trotsky. Então eles eram pessoas altamente intelectuais, eles participavam de reuniões, eles faziam palestras, levando esses estudos, esses conhecimentos, né, científicos, tá? Baseados nas ideias de Karl Marx. Então, esse pensamento de uma sociedade igual para todos, uma sociedade justa, né, uma sociedade comum para todos, que pregava o marxismo mesmo, certo? Ela agradou muito esses operários porque eles estavam sendo massacrados. Então, eles pensavam assim: bom, legal isso, a gente ter a oportunidade de se revoltar, de fazer uma revolução para que algo mude nessa sociedade russa. E o Lenin, ele assume o poder e aí começa a revolução socialista, tá? Cai a revolução burguesa de fevereiro e em outubro de 1917 começa a Revolução Socialista. Quem eram os líderes? Não esqueçam desses nomes. Quem eram os líderes? Lenin, Trotsky e Stalin. Esses três, eles tinham ideias que o povo gostava, certo? Tanto é que Lenin, quando fazia os discursos dele em praça pública, ele, ele conseguia reunir milhares de pessoas, certo? Que gostavam de ver o Lenin falando, gostavam de ver o Trotsky falando dessas ideias revolucionárias, onde o povo tinha vez e voz. Muito bem. Então, a Revolução Russa Socialista de outubro de 1917, ela deu certo, certo? E depois dessa Revolução de outubro de 1917, surgiu uma terceira fase da Revolução Russa, que foi a Guerra Civil. Preste bem atenção. A primeira fase é a Revolução Burguesa, a segunda fase é a Revolução Socialista e a terceira fase a Guerra Civil. Essa guerra civil, ela foi travada entre os mencheviques, que eram representados pelo Exército Branco, ok? E por outro lado estava os bolcheviques, representados pelo Exército Vermelho. Preste bem atenção nessas cores, certo? Então, o que acontece? Eles resolvem brigar. Houve realmente uma guerra, uma luta sangrenta entre esses dois partidos disputando o poder na Rússia. E claro, quem é que vai vencer? A maioria ou a minoria? A maioria vence. E quem é a maioria? Os bolcheviques. Quem é o líder dos bolcheviques? Lenin, Trotsky e Stalin. Então, Lenin, ele assume o poder, ele vai fazer uma nova política econômica, onde ele vai dar terras para os camponeses, porque o lema de Lenin, lembra que eu falei? O lema de Lenin era pão, terra e paz. Paz porque ele tirou a Rússia da Primeira Guerra, terra porque ele vai entregar terra realmente aos camponeses, os camponeses vão cuidar dessa terra e vão plantar os alimentos para eles e não mais dividir esses impostos ou esses alimentos com o imperador Nicolau II, o czar Nicolau II, o absolutista, certo? E pão, terra e paz. E pão por quê? Porque a população estava passando fome, a população civil estava passando uma grande fome e ele teve que fazer uma nova política econômica para que as pessoas não passassem tanta necessidade no seu governo, certo? Então, Lenin realmente ele cuidou das pessoas,
certo? Ele entregou os bancos à população. E aí o que acontece? O Estado, certo? Ele vai ter todo o controle da população, tá? E as pessoas que não eram a favor do socialismo naquele país, realmente elas foram perseguidas. E isso a gente vai ver com mais rigor no governo de Stalin, quando Stalin assume o poder. Mas, por enquanto, é Lenin. Só que aí, meus queridos, Lenin, ele assume o poder, como eu já falei, depois da Guerra Civil. No ano de 1923, eles criam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles vão fazer uma bandeira vermelha representando o Exército Vermelho. Nessa bandeira vermelha existe uma estrela somente amarela, representando o socialismo em um só país, certo? E lá também, nessa bandeira, abaixo dessa estrela, vai ter um martelo e uma foice, representando o martelo os operários das fábricas e a foice representando os camponeses, certo? Então, eles vão criar essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Só que aí o Lenin, infelizmente, ele morre no ano de 1924. Lenin tem um AVC, ele ainda consegue ser hospitalizado, mas aí ele morre 2 dias depois. E quem vai assumir o poder? Há uma briga entre o Trotsky e o Stalin. Quais eram as ideias de Trotsky? Trotsky queria que o socialismo, o comunismo, fosse espalhado pelas outras partes do mundo. Obviamente que isso não ia dar certo, por quê? Porque as outras partes do mundo eram capitalistas, tá? E o capitalista, ele odeia o comunista, certo? O capitalismo vai odiar o comunismo. Tanto é que a Rússia, ela vai ficar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, corrigindo, vai ficar isolada do resto do mundo, porque o resto do mundo é capitalista, ok? E aí o Trotsky foge da Rússia, porque o Stalin manda matar o Trotsky, então ele resolve fugir da Rússia e se exilar no México. O Stalin, ele vai assumir o poder no ano de 1924 e fica no poder até 1953, quando ele tem um AVC e falece. Como é o governo do Stalin? Um governo de terror. Ele vai mandar matar, torturar, certo? Ele nas fotos, ele vai mandar fazer o Photoshop para tirar aquelas pessoas que são contra as suas ideias. Então, ele foi realmente radical. Por isso, gente, que hoje as pessoas, onde tem um país socialista, um país comunista, tem gente que odeia. Por quê? Porque eles acham que o socialismo foi ruim. Por quê? Porque o Stalin, gente, ele deturpou as ideias do marxismo. Quais eram as ideias do marxismo? Uma sociedade comum, uma sociedade igual para todos, entenderam? E o Stalin, quando ele assume o poder, ele simplesmente acabou com essa ideia. Ele colocou a ditadura. E quem é que gosta de ditadura? Ninguém, certo? Quem é que gosta de não ter liberdade para nada? Ninguém. Então, por isso que hoje o socialismo ou comunismo em alguns países, como Cuba, China, Coreia do Norte, são países odiados, são líderes odiados pelo mundo capitalista, pelos liberais capitalistas, ok? Porque atualmente esses países as pessoas são pobres, elas não têm condições boas de vida, entendeu? Elas não estão. Por quê? Porque o Stalin acabou com essa ideia de uma sociedade igual, ele instalou a ditadura. E se hoje em dia for para ter um país socialista, um país comunista com ditadura, é preferível não ter. É preferível, assim, ter uma outra guerra e acabar com todos esses países socialistas e comunistas. Porque ditadura não é bom para ninguém. Ok? Então, o governo do Stalin foi isso. Ele implantou essa ditadura e ponto final.
Na educação, as pessoas simplesmente adoravam o seu personagem. Ele colocava uma propaganda como se ele fosse bonzinho para os adolescentes, para as crianças, tá? E até hoje, na Rússia, ele é bem visto. Por exemplo, na época de Lenin, ele existia uma cidade chamada Leningrado, né? Porque antes era São Petersburgo, certo? Aí quando o Lenin assumiu, colocou Leningrado. Quando o Stalin assumiu, ele mudou de Leningrado para Stalingrado. Depois que ele saiu do poder, ficou sendo São Petersburgo mesmo, tá? Então, todos esses líderes ditatoriais, eles a, é, tinham uma liderança imposta através da propaganda. Tanto é que o Stalin era amigo do Hitler, tá? E do Benito Mussolini. Por quê? Porque eles tinham ideias comuns, ideias ditatoriais, ok? Mas aí o que acontece? Ele descobre que o Trotsky ainda está vivo. Então ele manda um espião atrás do Trotsky lá no México e esse espião, né, esse assassino, ele simplesmente mata o Trotsky a golpes de picareta, certo? Então, aí o Stalin se vê realmente sozinho, ok? Porém, a gente fala tanto da questão da ditadura do Stalin, mas só que ele fez uma política econômica que realmente avançou a economia muito lá na Rússia, certo? Ele avançou a questão da industrialização, não é? Avançou uma série de coisas na Rússia, uma série de medidas na Rússia nessa época, que ela avançou mesmo na parte econômica. Só que aí no ano de 1953, o Stalin ele tem um AVC, tá? Ele tem um AVC e ele falece, vem a falecer. Então, uma outra pessoa, tá bom, vai assumir a partir de 1953. E aí começa uma outra história da Rússia, que é o final da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai se estender até o ano de 1991. Então, concluindo, tá? A Revolução Russa, primeiro, ela foi uma revolução radical. As pessoas lutaram muito por liberdade, por justiça, por terra, por pão, por melhores condições de vida, ok? Só que aí a revolução se perdeu. No final, o Stalin, que também brigou por liberdade, etc., ele assume o poder, instala uma ditadura e acaba com todo o sonho da população de ter paz, de ter terra, de ter vez e de ter voz, tá bom? Então, esse foi o resumo da Revolução Russa, resumi rapidamente para que vocês entendam, tá? E até a próxima aula.